Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, a nossa segunda aula aqui do workshop. Nessa aula, então, a gente vai dar continuidade no React Prime e agora sim a gente vai entrar de fato no código mais profundo. Então a gente vai começar a desenvolver agora o nosso layout ali da parte dos filmes, né? Então, configurar toda a parte dos filmes e depois consumir os filmes aqui. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer antes da gente começar é rodar o nosso projeto de novo. Eu até deixei o meu sem rodar pra gente fazer junto. Então, desliguei o PC, tô em outro dia, como é que eu rodo de novo, né? É só você abrir o seu CMD, acessar a pasta do seu projeto. Então, ó, tô dentro aqui do CMD, dentro da pasta do filmes, que é o projeto que a gente criou na primeira aula, e agora é só a gente rodar aquele expo espaço start aqui, tá? Abrir o seu emulador novamente, então dá o play lá, abre o emulador novamente, ou se você está rodando no seu celular, é só esperar abrir aqui o nosso navegador. Então, vamos lá, abriu, ó, já abriu o QR Code para mim. Então, se eu tivesse no iPhone, era só colocar a câmera e escanear o QR Code que mostrou para você aí. E também, como eu estou aqui no emulador, é só eu clicar agora, ó, Run on Android Device, e esperar ele abrir aqui o projeto para mim. Então, vamos lá. Deixa eu até puxar aqui para o lado, para não ficar na câmera, e beleza, né? Então aqui a gente já está com o projeto do jeito que a gente parou na aula passada, ó, já está rodando, posso clicar 2 vezes no R, para ele atualizar. Então vamos lá, beleza. Então o que a gente fez na aula passada? A gente configurou a nossa parte de navegação, toda a nossa parte de rotas ali, né? Então a gente configurou, ó, toda a parte do drawer com o estilo que a gente queria, com a parte das animações aqui, conforme está clicado, conforme não está com foco. A gente criou aqui então o nosso header, que é um componente separado que a gente vai depois reutilizar em outros locais. E também a gente criou o nosso text input, né? Lá com o Styled Components, a gente criou ele e o nosso botão. Claro, não faz nada por enquanto, mas a gente já começou a desenvolver, né? Que para a gente conseguir fazer a parte funcional, que é pesquisar, mostrar as listas, eu preciso primeiro da nossa interface. Então, primeiro a gente desenvolve o layout, a interface e depois a parte funcional mesmo, que é fazer aquilo funcionar. Tá? Então agora, nessa aula aqui, a gente vai continuar a nossa home agora e ir fundo nela e desenvolver a parte do encartaz, mostrar aqui os itens, configurar a nossa listagem, como é que a gente consegue trabalhar com listas. Então bora lá, voltar aqui para o VS Code. Então deixa eu abrir aqui o meu emulador, deixar aqui no cantinho para não atrapalhar. Beleza? E vamos aqui no VS Code, né? Então abrir aqui o meu Visual Studio Code, já está dentro aqui da nossa pastinha, o projeto já está rodando. Vamos vir dentro aqui do SRC, Pages, Home e Index, né? Então é aqui que está o nosso home, a nossa página home, que a gente colocou o nosso header, a gente deixou na aula passada o nossa tag aqui, nosso search container, que nada mais é, se a gente lembrar aqui dentro do styles, o search container também nada mais é do que uma view, ou seja, o search container é apenas quem está organizando para o nosso input ficar do lado do botão, apenas isso. A gente alinhou, deixou eles no centro. O text input, que é o nosso input aqui, é o input que a gente vai digitar alguma coisa depois. Perfeito. O search button, ele é do tipo touchable opacity, ou seja, ele é um botão, ó, para a gente depois fazer a ação de buscar alguma coisa. Maravilha. E agora falta a parte aqui do encartaz e a gente continuar. Então bora lá, pega seu café, pega aí a sua água e bora começar. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui do lado. Maravilha, fechar aqui. Vamos no nosso index aqui do home. A primeira coisa que a gente precisa fazer, isso aqui, como a gente já viu, né, deixa eu voltar aqui, é uma tela bem alta, né, bem grande, né, vamos dizer, porque ela vai ter aqui o encartaz, vai ter o estilo, vai ter aqui o popular, vai ter aqui os mais votados. Então você pode ver que esse aqui é o tamanho, ó, esse detail aqui, a altura dele é o tamanho de um iPhone X, se eu não me engano, tá? E aqui você pode ver que ele vai ter mais para baixo. Então ele vai ter que poder scrollar para baixo e scrollar para os lados aqui. Então a gente vai ter dois formatos de scroll aqui, né? Então, o primeiro é ele poder scrollar para cima e para baixo. E aí eu vou importar aqui do React Native, vou apagar esse text e essa view que a gente não está usando, e vou trazer uma chamada scroll view, beleza? Então esse cara aqui é para deixar algo scrollável, tá? Então deixar ter listas. Então vou pegar essa tag, embaixo aqui, ó, da nossa tag, deixa eu até tirar esses espaços aqui do input, search container aqui, ó. Embaixo da search container, a gente vai trazer essa nossa scroll view que a gente acabou de importar, tá? Então, tudo que tiver aqui dentro dela, a gente vai poder rolar para baixo e para cima, beleza? Dentro dela aqui, eu quero criar também o title em cartaz. Então, vou chamar aqui uma tag chamada title, que a gente vai criar, por exemplo, em cartaz, ok? Então, vou salvar aqui, não existe esse em cartaz, né? A gente tem que criar. Vamos já deixar importado do Styles, o nosso title aqui. Vou salvar, vamos no Styles aqui e vou trazer ela aqui, export const title.
igual styled, ponto, o que ele é? Ele é do tipo text. Abra aqui o nosso templates strings aqui, vou salvar. Já já a gente dá o estilo para ele. Vamos ver se ele já atualizou. Ó, já apareceu em cartaz aqui. Depois dele aqui, dentro da nossa scroll view ainda, a gente vai ter aqui um banner. Se a gente olhar, ó, é um banner. E embaixo a gente tem uma lista ainda. E esse banner também é clicável, porque ele pode clicar e acessar os detalhes do filme que está mostrando nesse banner depois. Então, vamos lá. Dentro aqui da scroll view, a gente tem o nosso title, que é o em cartaz. Embaixo aqui eu vou ter um banner button, por exemplo, que vai ser um botão. Dentro desse botão a gente vai ter uma imagem, que vai ser a imagem do banner. Então eu posso chamar de banner aqui mesmo, tá? Então ela fecha aqui nela mesma, ok? Então, banner aqui. Para essa imagem aqui, como a gente ainda não está buscando nenhuma imagem ainda, eu posso vir aqui no navegador, vou acessar o site do Unsplash aqui, tá? Só para a gente pegar qualquer imagem. Deixa eu colocar aqui filme, sei lá, qualquer imagem aqui, só para a gente pegar. Vou pegar alguma imagem, vou pegar essa daqui. Essa aqui é muito pequenininha, vamos pegar uma maior, pegar essa daqui. Abrir imagem em uma nova guia. Então pode pegar a imagem que vocês quiserem. Depois a gente vai tirar essa imagem mesmo, é só para a gente fazer o estilo. Então, ó, peguei a imagem, vou pegar aqui, ó, a URL dela, tá? Então, copia a URL de alguma imagem que vocês querem aí. Tem que ter o HTTPS. Então, peguei aqui do Unsplash, que é grandão. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. Dentro desse banner aqui, a gente vai, então, quebrar aqui embaixo, antes do fechamento dela. E a gente vai passar uma propriedade para ela, source. Abro chaves, abro mais uma chaves. E como eu quero renderizar essa imagem a partir de uma URL, então eu passo aqui uma propriedade chamada URI, abro aspas, que vai ser a nossa URL. Então vou dar um Ctrl V, ó, colou a nossa URL aqui, beleza? Então, ó, lembrando, uma propriedade source, abro duas chaves aqui, URI, e aqui a gente coloca a URL de alguma imagem que a gente quer, beleza? Então, maravilha. Vou salvar para agora a gente ir lá criar esses dois caras, né? Então, o nosso banner button e o banner. Então, vamos lá em cima, vírgula, banner button, vírgula, o banner. Opa, banner. Beleza. Deixa eu arrumar esses imports, ó, porque tá ficando bastante import já. Então, antes do container, ó, vou dar um enter, depois da vírgula, vou dar um enter, depois aqui de cada vírgula a gente pode dar um enter para quebrar a linha, para ficar mais organizado os nossos imports, né? Então, beleza. Só não esquece que cada um tem que ter sua vírgula no final. E agora então, vou salvar, dar um Ctrl S aqui, vamos aqui no nosso estilo, e depois do title a gente tem então um export const, que a gente chamou aqui, deixa eu lembrar que eu não lembro, é o nosso banner button e o banner. Então, banner button igual styled.banner button vai ser um botão. Então, touchable opacity. Vamos criar aqui nosso template string. Beleza, vou duplicar. Depois a gente vai ter o banner, né? O tipo que eu chamei de banner. E o banner, ele é uma imagem, né? Então, vou tirar aqui, eu vou importar o image do React Native. Beleza? Então, vou salvar aqui só para ver se tudo vai ser renderizado aqui. Vou salvar e vou salvar. Matheus, por que não apareceu a imagem? Porque a gente não passou nenhum estilo para ela. Então, a gente está buscando de uma URL, mas não passamos o tamanho que a gente quer. Então, vamos começar com o nosso title aqui. Deixa eu reduzir aqui para a gente estilizar ao mesmo tempo e ver, né? Então, o nosso title, vou dar aqui para ele um padding top, ou seja, para desgrudar o espaçamento interno de cima de 20 pixels. Vou dar também um padding bottom, ou seja, embaixo de 8 pixels. E também vou aumentar a fonte, né? Está muito pequeno, então font size aqui para ele. Vamos colocar uns 24 pixels. Ponto e vírgula. Font weight aqui, opa. Fonte. Vamos deixar aqui ele negrito. Beleza. E color branco. Maravilha. Só que temos que desgrudar, né? E nesse espaçamento a gente está usando 14. Então eu posso dar aqui um padding left de 14 e um padding right na direita de 14. Então tanto na esquerda quanto na direita, ó, 14 pixels aqui. Beleza? O banner button, que ele é apenas um touchable opacity, não preciso dar nada, ele vai ser apenas um botão. Agora o banner, que de fato é uma imagem, eu quero falar para ele que ele vai ter uma altura no máximo aqui de 150 pixels. Maravilha, já apareceu a minha imagem aqui. Vou dar aqui embaixo um border radius de 6 pixels. Se a gente lembrar, ó, ele é um pouquinho aqui, ó, arredondado, tá? Então, 6 pixels para arredondar as bordas. Perfeito. E eu quero também dar uma margem 0 em cima e embaixo, não precisa, mas nas laterais precisa ter o 14. Então, 2 pontos, 0 em cima e embaixo e 14 pixels, tanto na esquerda quanto na direita. E show!
Maravilha. Aqui a gente então já consegue ver a nossa imagem aqui, tá? E aí para ficar bacana, se você quiser, a gente pode passar aqui, ó, dentro do banner, uma propriedade também chamada resize method igual, abra aqui o nosso uma string, tá? E eu posso passar qual que é o método de resize que eu quero. Eu quero passar então resize aqui. Se eu fazer isso, ele vai tentar encaixar toda a imagem dentro desse tamanho que a gente colocou. Beleza? Então, vou salvar. Aqui, ó, se a gente ver, ó, ela é clicável agora, tá? Você vê que ela tem essa opacidade. Se a gente quiser tirar essa opacidade, que essa opacidade ela é feita por causa do Touchable Opacity, que é um botão. Mas eu posso diminuir. Aqui dentro do Banner Button, que é o nosso botão, tem uma propriedade chamada Active Opacity, que aqui eu posso passar. Se eu colocar 1, ele tira totalmente essa opacidade, ó. Vou clicar, ó, não tem nem parece que é um botão. Se eu colocar tipo 0.5, seria 50% de opacidade, ó. Beleza. Vou colocar aqui um 0.9, para ter, ó, quase nada de opacidade, para ficar legal. E para ele a gente também tem um onPress, que é quando clicar. Então quando eu clicar, vou abrir aqui uma função anônima. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Função anônima. E eu vou dar aqui apenas um alert teste. Então vamos dar só um alerta teste na hora que a gente clicar nesse nosso banner button aqui, que por enquanto a gente não está navegando nada. Então, cliquei, mostrou o teste. Então, ó, já está funcionando. Quando eu clico nele, ele mostra esse teste. Beleza, já já a gente volta nele aqui. Vamos ver o que mais que falta, né? Falta essa lista agora aqui, hein? Eu vou minimizar e vamos lá. Aqui a gente tem uma scroll view, que é basicamente deixar os itens dentro, ter o scroll, né? Que caso passe aqui para baixo da tela, ou seja, eu tenho os itens e chegou no limite aqui debaixo da tela. Ele vai criar aquela barra de rolagem, basicamente, né? Que a gente vai deixar invisível, que a gente consegue ir para baixo. Perfeito. Mas essa lista aqui, ela é na horizontal e ela vai ser gerada dinâmica conforme o tanto de filme que a gente quiser. Correto? Então, eu não sei quanto. Então, aqui, para ter performance, a gente vai utilizar um carinha chamado Flat List, ao invés de ser uma Scroll View. Ok? Fica tranquilo que não é complicado. Vamos lá. Vamos aqui no nosso Styles, para a gente criar ela, né? A nossa tag. Então, vou chamar aqui o Export, Const. Qual que é o nome que a gente pode chamar para ela? Ah, vou dar o nome de Slider Movie. Igual Styled. Ponto, e aqui qual que é o componente que a gente quer utilizar. E aqui vai ser um tipo flat list. Cuidado com os minúsculos e maiúsculos, ok? Então vai ser do tipo flat list. Abra aqui o nosso template aqui, nosso crase, para a gente dar um estilo para ela. Para ela eu vou dar apenas uma altura aqui de 250 pixels, que é uma altura fixa, e um padding de 0 e 14 pixels, tanto na esquerda quanto na direita, para deixar esse nosso espaçamento, né, esse respiro que a gente chama, tanto aqui, ó, na esquerda, quanto aqui na direita, tá? Que a gente está deixando, beleza? Então, a gente também vai fazer isso, né? Vamos dar um espaçamento interno, que é o padding, 0 em cima e embaixo, 14 na esquerda e na direita. Maravilha. Então, criamos aqui chamado Slider Movie, né? Então, vamos voltar aqui. Primeiro, importar ela aqui dos nossos styles. Então, vírgula. Importamos o Slider Movie aqui dos styles. Vamos agora poder utilizar essa flat list. E essa flat list ela vai ser dentro da Scroll View. Depois aqui do Banner Button, a gente vai ter ela aqui. Então, ó, Slider Movie, maravilha. Ela fecha aqui nela mesmo, tá? E ela, como é uma flat list, ela é um pouquinho diferente para a gente renderizar os componentes dentro dela. Primeiro, eu vou falar que ela vai ser do tipo horizontal, né? Então, horizontal, true. Cuidado para não escrever errado também. Cuidado com as propriedades, tá? Eu também quero passar para ela qual que é os itens que ela vai renderizar. Então, data, ou seja, qual que é a lista de itens que eu vou renderizar. Como a gente ainda não tem, eu vou criar uma falsa aqui, né? Então, vou abrir aqui um colchetes, tá? Vou colocar aqui 1,2,3. Então, vou colocar mais 1,4. Então, são 4 números, né? Uma lista de 4 números que não existe, ainda é falsa. Só para a gente ter alguma coisa para poder só criar esse estilo aqui e depois buscar os dados dos filmes reais, né? Então, depois aqui do data, que é onde vai ter os filmes, a lista de filmes, eu também quero passar uma propriedade chamada render item, abre e fecha o chaves. Aqui dentro a gente vai ter uma função anônima, abre e fecha aqui, nossa arrow function, e esse render item ele é responsável por renderizar cada item da nossa lista. Ou seja, se minha lista tem
3 itens, por exemplo, igual tá aqui, ó. Tem 3 itens aqui. Deixa eu diminuir aqui. Tem 3 itens. Nosso render item, ele vai passar no primeiro, renderizar o primeiro. Vai passar no segundo, renderizar o segundo. E por aí vai até acabar a sua lista e montar toda ela na sua tela. Então é isso que vai acontecer. E aqui nela eu recebo o item que está sendo passado. E para não criar tudo aqui no mesmo componente, a gente pode criar esse componente que vai ser renderizado separado em outro arquivo para ficar mais organizado. Então, eu vou vir aqui dentro da pastinha Components que a gente já tem, que a gente já criou o header, né? Então, dentro de Components, New Folder, dentro de Components, vou chamar ela aqui de Slider Item, com o S e o I maiúsculo, tá? Então, cuidado aí. Então, ó, Components, agora a gente tem a pastinha Header e a pastinha Slider Item. Dentro de Slider Item, vou criar os nossos index.js e dentro de Slider Item, o nosso styles.js. Os nossos dois arquivinhos aqui, tá? Então, dentro do index, basicamente um componente normal, né? Então, import React, from React, criando aqui o nosso componente, from React Native. Vamos trazer aqui uma view e um text só para a gente ver se está funcionando. Function, chamamos ela então de Slider Item, abrimos aqui, return, vamos colocar a nossa view e o nosso text aqui, item test, só para a gente ver. E vamos dar aquele export, export default, slider item para a gente conseguir acessar no outro arquivo. Salvei aqui, vamos agora voltar no home, então vamos aqui no home. Aqui no home então, a gente precisa importar primeiro o arquivo para poder usar. Então vamos importar aqui, ó, abaixo do header, import slider item, from, barra, acessamos a pasta components e olha, acessamos aqui o slider item, beleza? E agora a gente chama lá dentro. Então aqui, ó, dentro do render item, abrimos parênteses, dentro temos as chaves, que a gente recebe o item, que já a gente vai ver. E aí temos a nossa arrow function, que a gente chama, e eu renderizo o nosso slider item, beleza? Então, vou salvar, só para a gente ver o que vai acontecer aqui. Beleza, ele salvou, mostrou aqui um alertazinho aqui, tá falando que tem várias chaves iguais, e de fato tem, porque por enquanto a gente está com uma lista falsa. A gente vai resolver isso com a lista original, a lista verdadeira, né? Então, isso aqui você pode, ó, dar um dismiss aqui. Opa, cliquei sem querer aqui para abrir qual que era a mensagem. Deixa eu minimizar a pastinha que ele abriu. Beleza. E aqui ele renderizou, ó. Ele renderizou item teste 1, item teste 2. Ele renderizou 4 vezes esse item teste. Então, quer dizer, deixa eu até mudar aqui, ó. Vou só botar item, vou deixar um espaço antes e depois, só para vocês verem, já que não tem estilo. Vou salvar de novo. Olha lá, ele renderizou 4 vezes o item. Por quê? Porque o nosso data aqui da Slider Movie, ele tem uma lista que tem, ó, um número 1, 2, 3 e 4. Então, tem 4 números ali dentro dessa nossa lista, correto? Então, ele renderizou 4 vezes. Cada vez que ele renderiza, é responsável por um item. Então, a gente pode saber que cada vez que renderiza, a gente tem acesso a montar um item de um filme, ok? Então, vamos dentro do Slider Item, montar essa aparência do filme que a gente vai ter. Então, vamos lá. Vou salvar aqui. Vou até, ó, fechar tudo aqui para vocês não se perder. Ó, fechei tudo aqui. Vamos dentro aqui do nosso Components, Slider Item, abrir aqui o nosso index dele e o styles dele, que é o estilo dele. Primeira coisa, o nosso estilo dele, né? Então, import styled from styled components barra, native aqui. Vamos criar aqui o nosso primeiro estilo. Então, export const, vou chamar aqui de container, container, igual styled.touchable opacity. Por que touchable opacity? Porque o nosso container, ele tem que ser clicável, né? Porque se ele clicar em cima do Homem-Aranha aqui, ele tem que depois levar para o detalhe do filme, né? Para a página de detalhe. Então, ele tem que ser, de fato, algo clicável, né? Então, container vai ser um touchable, vai ser um botão. Para ele, eu vou dar aqui um espaçamento apenas interno, aqui um padding de 14 pixels. Qualquer coisa a gente mexe nele aqui. Vou salvar, vamos aqui dentro do index e vamos importar ele, né? Então, import from.styles e, ó, Ctrl espaço, ó, ele já mostra aqui o nosso container. Então, importamos o container, vou substituir que ele vai ser o cara por volta de todo mundo. E agora deixa eu tirar o text e vamos lá começar. Então, vamos lá. Ele tem uma imagem, embaixo ele tem esse nome, embaixo ele tem aqui um star, né, um íconezinho, e tem aqui os votos, né? Votos não, né? Avaliação. Votos é boa. Então, vamos lá. Vou criar aqui. Dentro do container, vamos já deixar aqui, temos o banner item, que vai ser a imagem de fato. Então, vai ser uma propriedade de imagem lá. Vou pegar aqui, na imagem a gente tem a nossa propriedade source.
Abrimos mais uma chave, a gente tem aquela propriedade URI, e aqui dentro da aspas, aqui dentro da nossa string, eu tenho a URL da imagem. Como a gente ainda não tem, eu vou pegar a mesma imagem que eu peguei daquela Kodak ali. Então pode pegar qualquer URL que vocês querem, que vocês têm aí, só para a gente montar a interface primeiro. Então, deixa eu voltar aqui no Home. Vou copiar toda essa URL que eu já tinha aqui. Beleza, que era da imagem que a gente está fazendo de teste. E vou colocá-la aqui no nosso URI do slider item também. Então vou colocá-la aqui também. Beleza. Depois aqui do banner item, a gente também vai ter uma propriedade chamada title, que é o nome do nosso filme. Então, por exemplo, Vingadores, sei lá, maravilha. Depois aqui do title, a gente vai ter aquele nosso rate container, né? Ou seja, uma área onde vai ter a estrela e as votações. Perfeito. E avaliação, né? Então, vou ter aqui um rate container, uma área para ficar um do lado do outro, tá? Até dar um espaço aqui. Dentro aqui, então, a gente vai ter o nosso ícone e qual que é a avaliação. Então, vou importar aqui um ícone, import from @expo /vector icons, como a gente já conhece, e eu vou trazer aqui uma chamada ion icons. A biblioteca também é bem legal. Dentro do rate container, vou trazer ela aqui. O name, qual que é o nome do ícone? É md-star, beleza? E também o size dela vai ser 12 e a color dela E7A74E, beleza? Uma corzinha aqui para nossa estrelinha. E depois dela aqui, ainda dentro do nosso rate container, a gente vai ter o nosso, vou chamar de rate, que é basicamente qual que é a avaliação. Por exemplo, 9.0, colocar 9 de 10, por exemplo. Por enquanto a gente vai deixar fixo os itens. Então, vamos estilizar, né? Vou salvar, ele vai dar um erro porque a gente não criou, né? Então vamos lá criar. Deixa eu já importar aqui no nosso styles. Vou dar um enter aqui. Beleza? Depois do container vou dar um vírgula. A gente vai ter então o nosso banner item, vírgula. A gente tem o title, vírgula. Rate container, vírgula. E também o rate, né? O ion icons ele não precisa porque ele já está importado aqui. Então o nosso rate aqui. Vamos lá criar esses caras. Vou salvar. Vamos agora para o estilo do slider item. Vamos lá. Vou colocar aqui só para eu lembrar os nomes, né? Então, export const banner item igual styled ponto. O banner item ele é uma imagem. Então, image. Então, ponto e vírgula aqui. Vou duplicar ele para baixo. Então, o próximo é o title. O title é do tipo text. Beleza. O de baixo, então, deixa eu duplicar. O de baixo é o nosso rate container. Como eu coloco o container só para a gente ser intuitivo, né? Então, que um container vai ser uma view. Ele vai ser uma área aí na nossa interface. Vou apagar. E o de baixo, deixa eu duplicar de novo. Esse rate aqui, basicamente vai ser a avaliação. Então, ele vai ser um text. Apenas que vai informar aqui, ó. 5.9 de 10, 8.5 de 10. Então, vai ser apenas um texto. Vou salvar. E vamos começar a fazer os nossos estilos, né? Então, a primeira coisa, vamos aqui para o nosso container. Então, vou voltar aqui para o container, que eu só tinha deixado no espaçamento interno. E vamos lá. Padding top. Vou desgrudar um pouquinho de cima de 16. Padding bottom, vou passar 16 pixels também. Vou passar um padding apenas na direita, para ele desgrudar do item da direita aqui. Padding right de 14 pixels. Vou colocar 16 também. Só na direita. Na esquerda eu não vou passar nada. Beleza. E uma width, cada um vai ter uma width, ou seja, uma largura de 140 e uma altura de 180. Vou salvar aqui. E o banner item, que é a nossa imagem. Beleza. Eu vou passar aqui a largura dele. Então, width, a largura desse item aqui, vai ser 100%. Agora, a altura dele vai ser 170 pixels. Um pouquinho menor que o tamanho total da nossa área. Então, 170. Ó, já apareceu elas aqui, ó. Olha que legal. Beleza. Então, depois da nossa altura aqui, eu vou passar um border radius aí para ele de 8 pixels. Se eu não me engano, é arredondado, né? É arredondado mesmo. Isso mesmo. Então, 8 pixels aqui. Então, ó, já tá ganhando uma forma aqui. Depois aqui, então, a gente tem o title, né? Então, vamos lá para o title. O title aqui, vou passar uma color, que vai ser branco. Fonte, size aqui, o tamanho da fonte, vou deixar 14 pixels, que é o padrão. E padding top, porque ele tá bem grudado com a imagem, né? Então, deixa eu até colocar aqui pro lado para a gente utilizar ao mesmo tempo. Para desgrudar um pouquinho de cima. Então, espaçamento interno, vou colocar aqui uns 8 pixels. Beleza, ficou bacana. O rate container, que é responsável pela estrela, e esse 9 de 10 aqui, a gente tem que deixar um do lado do outro. Então, dentro dessa rate container, que é uma view, um espaço, eu vou dar um flex direction
row, ó, um ao lado do outro, maravilha. E também vamos alinhar, né? Então, align items aqui, tudo a gente vai alinhar aqui, maravilha, verticalmente. E agora, no nosso texto, falta a gente distanciar um pouquinho da nossa estrela ali, né? Então, uma padding left aqui de uns 4 pixels, desgrudar dela. Color de branco, deixar o texto branco. Font size um pouquinho menor, né? Senão vai ficar do mesmo tamanho do nosso título ali. Então, font size a gente pode passar aqui uns 12 pixels. Beleza. Vou salvar. Posso fechar aqui o nosso style. E agora, basicamente, a gente finaliza aqui a parte do estilo, né? Do nosso slider. Olha que legal o jeito que ele ficou. E ele tem uma barrinha aqui embaixo que a gente vai retirar. Só que antes disso, ó, a gente tem opacidade no item inteiro. E como eu falei, se vocês quiserem diminuir, como o nosso container ele é um botão, tá? Eu poderia passar aquele Active Opacity para ele. Como ele é um botão, eu poderia passar, por exemplo, 0.7. Opa, 0.7 aqui, que seria 70%. Ó. Então, só um pouquinho de opacidade. Fica legal também. E o nosso título, ele também tem que tomar um cuidado, porque se o título do filme for muito grande, que por enquanto a gente está fixo, mas vamos supor que veio Vingadores, Espaço Vingadores, vamos ver que veio um título gigante. Olha o jeito que vai acontecer. Ele vai quebrar para baixo, porque ele não conseguiu colocar na mesma linha. E esse title aqui, ele é do tipo text. E o tipo text, ele tem também uma propriedade do React Native chamada number of lines. Cuidado que ó, o O e o L é maiúsculo, então cuidado com esses minúsculos e maiúsculos. E eu quero falar que no máximo esse texto pode ter uma linha. Então eu passo um aqui. Vou salvar, olha lá, se o nome for gigante e ele chegou no final, ele ó, coloco aqui os 3 pontinhos e maravilha, não quebro para a linha de baixo, não estrago a interface aqui dos filmes, beleza? Então, perfeito. Por enquanto, claro, são imagens fictícias e nomes fictícios. Depois a gente vai trazer aqui para o mundo real, né? Então, beleza. Agora vamos tirar esse nosso barrinho de rolagem aqui, né? Então, bora lá tirar isso aqui. Antes disso, eu só vou tirar esse import aqui do React Native, que a gente não está usando, né? Vou salvar aqui de novo, vou fechar. Aonde que temos a nossa lista? A gente tem ela lá no Home. Aqui que a gente tem esse slider movie aqui, que basicamente é a nossa lista, né? Então aqui eu tenho o render item, eu tenho data, eu tenho horizontal. E aqui eu também posso passar uma propriedade para tirar essa barrinha. Então aqui, vou até colocar depois aqui do horizontal, ó. A gente pode passar aqui o shows horizontal scroll indicator. E eu posso passar falso. Beleza? Então cuidado com os minúsculos e maiúsculos aqui, tá? O H é maiúsculo, o S é maiúsculo, o I também é maiúsculo. Se eu salvar, ó, não temos mais a barrinha. E aqui no nosso scroll view, quando chegar também vamos ter, tá? Então eu posso já tirar do scroll view essa barrinha também, só que aqui não é horizontal, no scroll view é vertical, ou seja, de cima para baixo. Então, shows vertical scroll indicator falso, beleza? Então a gente passa falso para ele também. Show de bola, tá ficando legal, tá ganhando forma. O que mais que falta aqui? Agora, se a gente vir aqui, falta a parte do popular e dos mais votados. Você percebe uma semelhança aqui? Olha só, é um slider em horizontal também, um título também, e a mesma coisa quase. E olha só que legal, a gente pode reaproveitar aqui estilos e componentes. Eu posso vir aqui embaixo, o próximo agora, deixa eu só lembrar, é populares e aí temos o slide. Perfeito. Então vamos lá. Dentro da Scroll View ainda, depois aqui do Slider Movie, a gente vai ter mais um title, muito espaço, title. Aí o populares, beleza, ó, já apareceu aqui embaixo, show. Depois dele, então, eu quero colocar outro slide. Eu vou copiar o mesmo Slider Movie que a gente tem, vou colocar ele aqui embaixo, que é outra lista, então vou duplicar ele aqui embaixo. E o componente que a gente vai usar é o mesmo, porque ele vai ter a mesma estilização, correto? Então eu posso reaproveitar utilizando o mesmo componente. Então vou salvar e beleza. Agora a gente já tem aqui ó, os populares. Ó, já ganhei aqui o scroll para cima e para baixo. Perfeito, é isso que eu queria. E temos o populares aqui também, que por enquanto ainda é falso, os itens dentro, mas já temos também. E aí se a gente vir aqui embaixo, eu tenho também mais um, né, que é os mais votados. Então eu posso duplicar isso aqui mais uma vez, tá? Então embaixo aqui, ainda dentro do scroll view, posso embaixo dele criar mais um title, que agora é os mais votados. Beleza? E posso copiar o Slider Movie de novo, embaixo dos mais votados, a gente vai ter aqui outro Slider Movie. Então vou salvar, ele está dando esses avisos aqui porque a gente tem uma lista que é falsa, né? Então já já a gente vai resolver, vou fechar esse aviso, beleza? Então salvei aqui,
Olha que legal, agora a gente já tem aqui a nossa lista, que vai ser os que vão estar em cartaz. A gente vai ter aqui o populares já e também os mais votados. Então, perfeito. Agora aqui a gente já resolve a parte da interface aqui dos filmes. E agora o que falta para a gente então fazer isso? É buscar os filmes da API. Então, bora conhecer a API que a gente vai usar. Então, aqui dentro do seu projeto também vai ter o link da API que a gente vai utilizar, que é da TheMovieDB, beleza? Então, só acessar essa URL aqui que eu já deixei para vocês. Então, vamos lá. Eu já coloquei aqui, TheMovieDB. Basicamente, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta, beleza? É só colocar o e-mail, nome e senha e fazer um cadastro. Então, aqui vai ter o botãozinho, né? Deixa eu deslogar. Vai ter aqui, ó, junte-se ou entrar, né? Junte-se para você criar sua conta, e aí você vem aqui, cria sua conta, e a hora que você cadastrar, tá? Você vai ter que ir lá no seu e-mail e confirmar o e-mail. Então, lembra disso, de confirmar o e-mail. Depois, então, você vem aqui no login, deixa eu logar aqui, beleza? Já fiz o meu login, eu criei a conta só para já deixar criada, tá? Então, ó, pode ver que eu só acabei de ser membro, então eu acabei de criar. E aí, então, depois que você criou, logou, vem aqui no seu perfil, configurações, beleza. Depois aqui, então, você vai vir aqui embaixo, ó, tem a partinha de API, ou API, tanto faz. Vem aqui na API, ó, também não criei, e a gente vai aqui, ó, solicitar chave de API. Vou clicar, vou falar aqui que eu sou um desenvolvedor, que não é profissional. Maravilha, vamos lá embaixo para a gente aceitar os termos. Vou colocar aqui que é um site. O nome do aplicativo aqui eu vou colocar React Prime. É um projeto teste para mostrar os filmes. http://sujeito programador.com. Vou colocar um site meu aqui. Preenchi aqui todo o restante então. E agora eu vou enviar. Beleza? A partir da hora que eu cadastrei lá, você colocou todas as suas informações e ele gerou aqui para mim, tá? Então, claro, não usa a minha chave, usa a de vocês aí. Ele gerou para mim aqui, ó, chave API V3. Ele mostrou aqui um exemplo. Então, olha só que legal. Se eu copiar aqui, colar aqui no meu navegador, ele deu um exemplo de a gente fazer uma requisição e buscar os detalhes de algum filme, tá? Então, ele fala aqui, ó, o filme, qual que é o gênero dele. Ele fala aqui qual que é o nome, ó, Fight Club, todos os detalhes dele aqui, tá? Já já a gente vai ver sobre isso. Então, primeira coisa importante é você salvar essa sua chave aqui em algum lugar, tá? Salva ela aí no bloco de notas, ou se quiser, deixa aberta essa parte aqui. E aqui a gente tem, ó, developers.themoviedb, tá? Então, vou abrir aqui em nova guia. Aqui, então, é a documentação da API, beleza? Então, ó, tô na documentação, tô na versão 3, ó. Tô na versão aqui, ó, 3, que é a que a gente vai utilizar. E aqui embaixo a gente tem acesso a todos os recursos que a gente pode utilizar dessa API. Por exemplo, vamos aqui embaixo, ó, Movies. Então aqui eu posso, ó, pegar os detalhes de um filme. Aí ele vai falar como que a gente vai fazer essa requisição, o que eu preciso passar de parâmetro, qual que é a resposta que ele vai me devolver. Aqui, ó, response, tá? Ah, eu quero então, vamos ver aqui se eu acho rápido aqui, ó. Ó, filmes populares, listar os filmes populares. Aí ele vai mostrar qual que é o URL que eu preciso passar. Então, tudo isso a gente pode utilizar como documentação para fazer essas requisições, para buscar esses dados e consumir aqui dentro do nosso projeto. Para a gente ver todas essas requisições melhor, todos o formato que ele vai devolver, o que a gente precisa passar para poder consumir, eu vou utilizar um programa que eu gosto bastante, que é o Insomnia, tá? Então ele tem para Mac, para Windows, para Linux, ele é gratuito, é só você clicar aí e baixar aqui a parte gratuita, ó. Clica aqui, faz o download, baixa ele aí, e a hora que você abrir, basicamente você vai cair nessa tela aqui e a gente pode fazer as rotas e as requisições aqui dentro e aí depois aplicar lá dentro do nosso aplicativo, que vai ser mais fácil para poder entender, porque se você ver só a documentação aqui, o que eu preciso passar de API Key, qual que é o retorno que ele vai me devolver, fica meio confuso. Então, esse Insomnia vai te ajudar bastante. Então eu também vou deixar aqui o link para vocês, mas basicamente é só baixar, é gratuito, tem para todas as plataformas também, tá? Então bora lá. A primeira coisa, se a gente voltar aqui na nossa documentação, para a gente pegar os filmes que estão em cartaz, tá? É dentro da nossa rota Now Playing, ou seja, os que estão em cartaz atualmente, tá? Então é essa rota que a gente tem que fazer, /movie, /Now Playing, tá? E qual que é a rota que eu preciso passar, tá? Aqui ele te dá, ó, exemplo da requisição. É essa requisição aqui, ó, api.themoviedb/3, e aí eu coloco a rota, tá? E eu preciso passar a API key que ele gerou para você, então vocês também precisam passar de vocês aí. Então vamos lá, vou até copiar esse exemplo aqui, apenas até o 3 aqui. Vou abrir aqui o meu Insomnia, que a gente baixou, então espero que você tenha baixado. Se você não baixou, não tem problema, a gente vai fazer junto aqui, vocês visualizam e faz junto no aplicativo. Esse aqui é só para facilitar a visualização de vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, aqui no mais, New Request, ou seja, uma nova requisição para a gente fazer um teste aqui,
que vai ser então a requisição de filmes em cartaz. Beleza? Ela é do tipo, ó, get, perfeito, get, ou seja, é para buscar os itens. Então, aqui eu vou colar a URL, perfeito. E aí, qual que é o resto da URL? Na documentação, /move, eu vou até copiar aqui, né? Fácil demais. Então, vou colar. Então, ficou a API, /3, /move, /nowPlaying, tá? E aí, a gente também precisa passar a nossa API key, certo? Então, preciso voltar aqui. Volta aqui. Vou copiar a minha que eu não copiei. Copiei ela agora. Vamos lá. Depois aqui do nowPlaying, vou até aumentar um pouquinho aqui. Será que eu consigo aumentar um pouco a fonte? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui no Preference. Aqui, interface e fonte, deixa eu aumentar um pouquinho. Aí, beleza. Show de bola. Fica melhor para vocês aí no vídeo. Então, vamos lá. Aqui depois da nosso nowPlaying, eu vou dar então aqui um interrogação. API underline key igual, eu preciso colar a minha API key aqui. Beleza? Depois disso, eu posso passar um E comercial. E aí eu posso passar qualquer linguagem que eu quero. Então, vou colar aqui, igual pt-br aqui. E também eu passo outro E comercial, vou até aumentar aqui, E comercial. Qual que é a página que eu quero? Page igual a 1. Beleza? Esses são os requisitos aqui. Matheus, da onde que você tirou isso? Exatamente daqui da nossa documentação. Então, ó, preciso passar uma API key dentro do query params, preciso passar uma página, posso passar a região, ó, é opcional. Então, eu quero porque eu quero trazer traduzido, tá? Então, por isso que a gente está passando dessa forma. Vou dar um send e perfeito. Deixa eu dar um zoom aqui novamente. Perfeito. Aumentar aqui para a gente poder ver melhor. E a hora que a gente bate nessa URL aqui do tipo get, eu mandei um send, ele devolveu aqui para a gente. Ou seja, ele devolveu aqui dentro do results uma lista de filmes. Ó, se eu minimizar aqui, olha o tanto de filme. Ele mandou acho que 20, né? 20 é o padrão, eu acho. Deixa eu minimizar todos aqui. Show. Minimizei todos aqui. Então vem tudo isso de filme. Então ele vem 20 filmes. Se a gente abrir o primeiro aqui, só para ficar fácil de olhar, ele vem aqui um backdrop path, que basicamente é o caminho para mostrar o URL do banner desse filme. Ele mostra aqui os gêneros ID. Ele mostra aqui qual que é o ID desse filme. Ele mostra aqui, ó, original, a língua original dele. Ele mostra aqui o título original, tá? Ele mostra também um overview, que é basicamente uma descrição, né? Uma sinopse que fala. Ele mostra aqui o poster path, que é o poster aqui que a gente pode usar. Release date, quando que foi lançada. Ele mostra aqui o title, show, se tem vídeo. E a parte aqui da votação, né? A parte da avaliação dele aqui, que é até 10. Então esse aqui tá até baixo. Então, perfeito, a gente pode utilizar. Então, eu vou copiar toda essa URL que a gente criou ela aqui, tá? Com base na documentação, para a gente começar a utilizar. Primeira coisa, eu quero buscar então todos os meus filmes. Eu quero buscar todos os filmes quando eu abrir o aplicativo, tá? Então eu quero buscar todos esses filmes que estão em cartaz. Então vamos lá. Vou no nosso projeto. Eu vou parar de rodar esse nosso projeto aqui agora. Então aqui no meu CMD, ó, vou dar um Ctrl C aqui para parar de rodar esse nosso projeto. Vou parar, vou dar um sim para a gente instalar uma biblioteca para trabalhar com requisições. Então vou instalar aqui um expo install Axios aqui. Beleza? Instalamos ela então. Vou dar um expo start novamente, para mim rodar esse meu projeto novamente. Beleza, vou vir aqui no meu projeto, ó, vou fechar ele e vou rodar de novo, né? Então, vamos esperar ele subir de novo aqui. Beleza? Rodou já, então posso fechar aqui, ó, posso dar um Ctrl M, um reload aqui só para atualizar. Ou se você tiver no celular físico, é só chacoalhar ele aí e atualizar. Então, beleza, tá rodando já, a gente já instalou o Axios para a gente consumir essa API. Então, vamos lá. Vamos aqui no nosso projeto. Vou aumentar ele aqui e vamos lá. Então, a primeira coisa, dentro aqui do SRC, eu vou criar uma outra pastinha, new folder chamada services. Opa, services. Ó, SRC, criamos aqui um services dentro dele. E dentro dessa pastinha services, vou criar um novo arquivo chamado api.js. Esse api.js vai ser a configuração para a gente consumir igual a gente viu aqui. Tá? Então, vou até copiar o URL que a gente montou. Se você não copiou o URL, você pode copiar lá agora, o jeito que eu montei ela. Então, import Axios from Axios, que a gente acabou de instalar. Vou comentar aqui, ó, URL filmes em cartaz. Só para ter aí, comentar aqui de novo. Então, só para deixar um código comentado, essa é a URL, ela é um pouquinho grande. Então, para a gente configurar essa nossa base URL, para não ficar toda hora gigante essas URLs aqui. Então, const API, criar uma variável aqui, igual axios.create, abro parênteses, abro chaves aqui, base URL, cuidado que o URL é tudo maiúsculo,
E aqui eu vou passar qual que é a base URL, qual que é o URL que nunca muda. A que nunca muda é essa daqui. Ou seja, até aqui o 3, certo? Posso até tirar esse barra aqui, que é api.themoviedb até o 3. Para frente, a gente olhar aqui, ó, que é movie/now, é a rota de buscar um filme que estava em cartaz. Quando eu for buscar os detalhes, vai ser outra rota, mas essa daqui nunca muda. Então essa vai ser a base URL. Então, depois disso, vamos exportar para a gente conseguir importar nos outros arquivos. Export default API, maravilha. E também quero trazer a minha key, né, que a gente precisa. Então eu vou criar uma variável aqui, ó, const, chamar ela aqui de key, e eu vou passar qual que é a minha chave. Então eu vou pegar ela aqui, ó, ou vou pegar lá no site, pegar aqui no site que é mais fácil. Fechar aqui. Vou pegar aqui, ó, a minha chave e vou colocar ela aqui dentro. Perfeito, essa é a minha key. E vou dar um export nela, export, para a gente conseguir importar essa nossa variável key, que tem essa nossa chave, em outros arquivos, né? Então, salvei aqui a nossa configuração. Agora, vamos lá no nosso home, que é aqui onde a gente quer buscar os filmes. Vamos lá. Qual que é a lógica que eu tenho que entender agora? Eu abro o meu aplicativo, ou seja, quando o usuário abrir o aplicativo e ele carregou o aplicativo, eu tenho que ir lá nessa URL e buscar os filmes e pegar todos aqueles detalhes daqueles filmes que eu recebi. Então, todos aqueles 20 filmes lá, eu tenho que pegar, receber e usar da forma que eu quiser. Se eu quiser mostrar aqui, se eu quiser mostrar na lista, eu tenho que fazer da forma que eu quiser. Então, eu bato na URL, busco os filmes a hora que o aplicativo montar na tela, que ele carregar. Então, é essa lógica que a gente tem que entender aqui. Abriu o aplicativo, buscou os filmes, pega esses filmes, coloque alguma variável que seja, algum estado que a gente vai conhecer, e aí utiliza aqui dentro do projeto. Então, bora lá. Então, vamos lá. Vamos subir aqui no nosso componente. Eu vou importar do React aqui, abre e fecha os chaves. Vou importar aqui o useState e também o useEffect. Dois carinhas aqui, dois hooks que a gente chama. O primeiro, para a gente ter estados, para a gente ter como se fosse uma variável que a gente pode ter dentro do nosso aplicativo e ela sofrer alterações, como se fosse uma variável que eu busco os filmes, coloco dentro dela e a hora que eu tiver, então, eu posso utilizar aqui no nosso aplicativo. Né, que por enquanto é tudo fixo aqui, a gente está colocando imagem fixa, número fictício, então a gente quer usar uma variável, um estado que a gente chama, para trabalhar esses recursos de ter algo na minha aplicação e poder trocar os valores delas, seja um texto, ou uma lista, ou alguma coisa sem ter que atualizar a aplicação. E o useEffect, ele é um hook basicamente de ciclo de vida. Como eu falei, eu quero que o aplicativo abra aqui no celular e eu busque as informações lá da API. Então é isso que a gente vai utilizar o useEffect. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um hook chamado useState para armazenar então os filmes que a gente buscar. Então const, abra aqui, colchetes igual useState, abra aqui parênteses e eu vou abrir e fechar uma array. Eu vou deixar essa array vazia porque por enquanto não tem filme ainda. Dentro desse nosso primeiro colchetes eu preciso passar duas coisas. Primeiro, qual que é o nome da variável, né, o nome do estado que eu quero chamar? Eu quero chamar de nowMovie ou nowMovies, né, já que vai ser uma lista. E para trocar o valor, então, vírgula, qual que é o nome que você quer chamar para essa função para trocar esse valor desse estado? Eu vou chamar aqui de setNowMovies. A gente sempre usa essa convenção de chamar de set, né? E aí, cuidado com os minúsculos e maiúsculos também, beleza? E agora, então, vou criar o nosso useEffect. Abro parênteses aqui, abre e fecha aqui uma função anônima, vírgula, abre e fecha aqui um colchetes. Então vamos lá. Primeira coisa, o que eu preciso entender desse cara aqui? O useEffect, toda vez que a gente deixa esse array aqui vazio, esse colchetes, ele vai chamar o que tiver dentro dessa função quando o meu projeto carregar. Se eu der um alerta aqui, ó, teste, salvei, eu vou vir aqui, vou fechar ele aqui, vou dar um Ctrl M, um reload, ó, vai carregar o app, o cara tá abrindo um aplicativo, e olha lá, mostrou um alerta. Então, toda vez que a minha tela abre, eu não quero mostrar um alerta, né? Eu quero ir lá e buscar os meus filmes lá. Então, primeira coisa, eu vou criar aqui nesse useEffect uma variável chamada isActive. Vou começar lá como true. E aqui dentro eu vou criar também uma função assíncrona. Então, eu vou criar aqui uma async function. Vou chamar aqui ela de getMovies para buscar esses nossos filmes. E eu vou chamar ela para ela ser executada aqui embaixo. Ok? Então, beleza. Então aqui vamos buscar os filmes dentro da nossa getMovies. Const, vou chamar de response, igual await, para ele esperar essa nossa requisição. E aí eu vou importar nosso arquivo de API. Então aqui em cima, embaixo, ó, vamos importar aqui, ó, API from barra, entramos na pasta services, entramos aqui na API. Então await API.get
que é para a gente buscar informações, abre o parênteses, ele até fala, ó, preciso passar aqui a URL e se eu quiser alguma configuração. A URL é aquela que a gente deixou salva aqui, ó, dentro de API. Basicamente seria toda a URL, desde aqui até toda a rota. Mas como a gente já configurou uma base URL, então eu posso colocar apenas a rota para frente. Seria essa daqui. Então eu vou copiar aqui, só a parte aqui do moving e do now. Então, ó, vou até dar um espaço aqui para vocês. A API aqui eu não preciso aqui agora. Vou tirá-la daqui. E tem a parte da linguagem e da página. Então, recortando aqui para ficar fácil para vocês. Então, a gente pode passar qualquer rota que eu quero. Então, vamos lá no nosso index, get, abra aqui o nosso string, qual que é a rota? Vou dar um Ctrl V, barra movie, barra now playing, ou seja, os filmes que estão em cartaz. E eu posso dar aqui um vírgula, abre e fecha o chaves, passar algumas configurações de parâmetro. Posso passar aqui o nosso params, abre e fecha o chaves, e aí eu posso passar qualquer configuração. Olha só, se a gente vir aqui, ele fala aqui dentro do query params, a gente precisa passar a API key, olha, é required, ela é obrigatória, a linguagem é opcional, página é opcional e a região é opcional. Mas vamos fazer isso também. Então, deixa eu abrir aqui de novo. Dentro do params, primeiro é API underline key. Eu preciso passar essa propriedade e eu preciso passar qual que é a minha chave. E aí eu também exportei aqui uma variável key. Então, aqui da nossa API, eu vou dar um vírgula, abre e fecha o chaves, e eu quero trazer aquele import aqui na nossa chave. Beleza. Então, agora eu posso utilizar aqui dentro do params. Depois aqui, então, quero passar a nossa key, vírgula, quero trazer falando que a linguagem, então, perfeito, cuidado também para não escrever errado, ela vai ser do tipo PTBR, vírgula, que a nossa page que eu quero buscar é apenas a page 1, tá? Depois disso, então, embaixo aqui, depois aqui do nosso parênteses do get, vamos dar um console.log no nosso response.data, que é o que o nosso Axios vai devolver para a gente aqui, qual que é a resposta que ele vai devolver dessa nossa requisição aqui. Faltou só eu escrever certo aqui, é response.data. Então, vou salvar aqui, deixa eu ver se ele já vai me mostrar no console. Ah, já mostrou aqui. Deixa eu só tirar o zoom um pouquinho, senão vai ficar muito grande pra gente. Você pode ver que tudo aqui, ele devolveu todo aquele nosso array, e basicamente é todo esse array aqui. Então tudo aqui dentro do Insomnia, que a gente consegue visualizar de uma forma mais organizada, né, mexer aqui, ver todas as propriedades, ele me devolveu aqui. Então aqui dentro, ó, se eu subir tudo, vamos lá, subir tudo aqui, ó, eu tenho o nosso results, lembra que eu mostrei? Que dentro tinha uma lista, dentro então tem a lista dos 20 filmes. Ó, o primeiro aqui, que é aquele que a gente viu aqui, ó. A gente pode ver o nome, ó, Caça Jurássica. Então, tá aqui o filme e agora a gente pode utilizar. Perfeito. Eu recebi o filme dentro dessa variável response.data. O que eu posso fazer com ela? Então, agora que eu tenho dentro dessa nossa variável response.data todas as respostas, eu quero colocar dentro da nossa useState para mim conseguir utilizar em toda a minha aplicação, né? Colocar aqui, sei lá, no banner de cartaz, mostrar aqui na nossa lista. Eu quero fazer isso. Só que a gente não vai fazer só uma requisição. Eu também tenho que fazer a requisição dos filmes populares e dos mais votados, concorda? Então, basicamente a gente tinha que fazer mais duas requisições dessa, buscando dos populares e os que estão mais avaliados. E aí a gente pode fazer, claro, duplicando isso aqui. Poderia duplicar aqui e falar response 2, e aí aqui ser barra movie, barra popular, conforme está na documentação deles, para buscar os populares. E aí utilizar através da variável response2. Só que vai ficar meio repetitivo. E aí a gente pode resumir isso aqui fazendo de uma forma mais enxuta. Olha só, vou comentar aqui, só para a gente deixar aqui, e vamos fazer de uma forma mais enxuta, buscar todos que a gente quer de uma vez só. Const, abre e fecha um array, igual await, para ele esperar essa nossa requisição, promise.all. Então, vou criar aqui uma array de promises, que ele vai tentar resolver todas. Abre e fecha um array. E aqui dentro, eu passo qual que é as minhas chamadas. Então, vou chamar aqui o nosso Axios, api.get, barra moving. Posso até copiar aqui, né? Para não escrever errado. Barra moving, barra now, playing. Beleza. Vírgula, abre e fecha os chaves. Preciso passar os parâmetros. Vou copiar aqui o de cima que a gente estava usando, né? Deixa eu descomentar. Vou organizar aqui melhor. Dar um tab, vou dar mais um tab aqui, beleza, perfeito. Então é a mesma coisa quase que a gente estava fazendo aqui em cima. Então, nosso api.get, buscando nessa rota aqui, passando os parâmetros que a gente quer,
Perfeito. Só que depois aqui do nosso get, ó, aqui fecha o nosso get. Eu posso dar um vírgula e agora eu posso fazer a outra requisição. Então, vou até copiar aqui essa. Vou colar aqui de novo. Só que essa segunda requisição, que também é do tipo get, eu quero buscar os movies, mais os filmes popular. Popular. Eita, escrevi errado. Aí, da onde que eu tô tirando isso aqui? Olha só, aqui dentro da lista de chamadas, né, de requests, de rotas que a gente pode fazer, eu tenho aqui embaixo, ó, get popular, barra movie, barra popular. E aí a mesma coisa, os parâmetros que a gente pode passar aqui e que precisa passar a API key também. Então, eu também quero buscar os populares, fazemos a chamada aqui. Depois desse nosso get, ó, coloco aqui, vírgula, vou colar mais uma vez, que eu preciso fazer mais uma, né, que agora eu preciso dos mais votados. Então, a rota é barra movie, barra top rated, beleza? Vou passar os mesmos parâmetros também, perfeito. E agora, então, a gente está fazendo 3 requisições. A primeira, os em cartaz, segunda, popular e os mais avaliados. E dentro dessa nossa array aqui, eu posso pegar, então, os nossos itens em ordem que a gente fez aqui. Então, o primeiro aqui é o nosso cartaz, então vou colocar aqui que vai ser o nosso now data, vírgula. O segundo é referente a esse aqui, que é o popular, então vírgula, o segundo vai ser o nosso popular data, vírgula. O terceiro é o referente a esse aqui, que é o nosso top rated. Então eu vou chamar ele aqui de top data, beleza? Então agora dentro de cada variável dessa, eu vou ter o retorno respectivo de cada um desses aqui, beleza? Aí fica bem mais fácil, né? Vamos fazer um teste? Então, ó, depois aqui do nosso all, aqui depois, onde a gente tinha o nosso console aqui, eu quero pegar então, por exemplo, do popular. Então eu posso acessar através do popular data. Então, vou dar um console.log no popular data.data.results. Results. Só para a gente acessar aqueles results, que é diretamente os filmes que ele tem. Então vou salvar. Deixa eu abrir o console. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Não sei se é esse aqui ou esse aqui é o que já estava. Então o que eu vou fazer, ó, vou dar um Ctrl M, um reload, só para ele atualizar aqui. Ó, carregou e buscou os filmes. Esse aviso aqui é das nossas chaves que a gente já vai tirar. Então, em cima dos avisos aqui, olha aqui, aqui tá os filmes que são populares, tá? Então, se eu subir aqui em cima, vamos lá, subir tudo aqui. Aqui, olha lá, os filmes aqui que a gente tem populares. Então, agora a gente tem acesso tanto aos que estão em cartaz, os que são populares e os que são também ali top, né, que a gente chamou. E agora o que a gente pode fazer é passar para a nossa use state, para ela ter acesso e para a gente poder também acessar em qualquer lugar da aplicação. Então eu vou criar aqui mais 2 use states, né, porque a gente criou uma só e são 3, né, para a gente poder armazenar. Então eu vou criar aqui a próxima, const, vou chamar aqui ela de popular movies set, popular movies, igual use state, também vai ser um array vazio, né, uma lista vazia, const, vou abrir aqui a última, top movies, set top movies, igual use state, vou abrir aqui também nosso array vazio, tá? E agora que a gente tem os 3, depois que eu tenho então dentro das variáveis, eu quero ir lá e colocar dentro dessa nossa use state. Então vamos lá, set now movies, para a gente passar alguma coisa para essa nossa use state, eu quero então passar os nossos filmes. Então é só a gente vir aqui, qual que é a variável? Now data. Então eu posso passar aqui now data.data.results. Da onde eu estou tirando o que é results? Olha só, os filmes que eu quero estão dentro aqui de results. Então results aqui ele tem um array e tem todos os filmes. E é essa lista que eu quero, porque aqui eu posso acessar o título, o overview, qual que é o pôster, qual que é a votação, para a gente utilizar aqui na nossa interface. Só que se eu fizer dessa forma, eu vou passar 20 filmes para essa nossa lista aqui, ó, certo? E se eu fizer isso aqui para o restante, a gente vai ter 20 filmes para o cartaz, 20 para o popular e 20 para o mais votados. Vai ficar pesado, vai ficar gigante. Então a gente pode criar um algoritmo simples para você passar qualquer quantidade de filmes que você quer buscar apenas. Você não quer 20, eu quero 5 aqui na primeira, 10 na segunda e 5 na terceira, por exemplo. Para a gente poder fazer essa manipulação, para não ficar muito grande e pesado. Então, vamos fazer isso aqui. Vou até tirar essa parte aqui e vamos fazer esse algoritmo. Para não ficar aqui tudo no mesmo arquivo, a gente pode fazer aqui dentro, criar mais uma pastinha. Então, vamos lá. Dentro aqui da parte de
src, vou criar um new folder chamado utils, vai ser uma função que a gente vai criar separada. Então criamos uma pasta dentro de src chamada utils. Dentro aqui então vou criar um new file, vou chamar aqui de movie.js. Aqui dentro então, a primeira coisa que eu quero, gerar uma lista de filmes com tamanho que eu desejar. Beleza. Então, vou criar uma função, function, chamar ela de getListMovies. E eu quero que ela receba o tamanho dos filmes que você quer que eu gere essa lista, então size, e também todos os filmes que você quer, todos os filmes que você tem aí para mim separar nesse tamanho que você pediu. Então, let popular movies igual, vou abrir aqui um array, e aí eu vou fazer um loop com base no tamanho que você quer. Então a gente pode fazer um for, né? Bem simples. Let i igual a 0, nosso i vai começar em 0, vírgula, l igual a size, ponto e vírgula, e for menor que l, ele continua passando, ponto e vírgula, e mais. Vou abrir e vou fechar. Então, explicando o que a gente está fazendo aqui. Se eu passar, por exemplo, dentro dessa variável size 10, ele quer buscar 10 filmes. Então, eu vou começar aqui esse loop, começar em 0. E eu vou colocar dentro da variável L aqui a quantidade que eu quero. Então, você vai verificar, o i é menor do que 10 que a gente passou? Não? Então passa no loop. Passou de novo, o nosso i vai valer 1. 1 é menor que 10? Não? Então passa no loop. Até chegar aonde o nosso i for do tamanho do nosso L, que é o tamanho do nosso size aqui. Então, você chegou em 10, por exemplo, parou aqui o nosso loop e acaba aqui a nossa execução do código, e aí eu não preciso fazer mais nada. E o que eu quero fazer? Então, ele vai colocar todos os filmes dentro de uma lista aqui, apenas do tamanho que você quiser. Então, eu posso dar um popularmovies.push, para a gente colocar dentro de uma array, movies, que vai estar array que você mandou todos os filmes, esse filme nessa posição. Então, a gente vai pegar o primeiro filme da lista, coloca na nossa lista. Passou de novo, coloca o segundo na lista. Até chegar no 10º, ou no valor que você passar aqui dentro do size, e ele vai colocar dentro dessa lista. Depois que acabou o nosso loop, a gente dá um return nessa variável, popularmovies. Então, quem chamar essa função, ela vai retornar um array com uma lista de filmes com esse tamanho que você passar. Então, se você passar 5, ele vai te devolver uma lista com 5 filmes. Básico demais. Então, aqui eu posso dar um export, para a gente importar em outro arquivo. Vou salvar. E olha que simples, dentro aqui do index do nosso home, agora eu posso importar e utilizar, vai ficar bem mais fácil. Import, abre e fecha chaves, from, utils, movie, e eu chamei aqui, ó, de getListMovies, né? Se a gente olhar aqui, é getListMovies, vou salvar. Então importamos ela aqui, e agora a gente já pode utilizar. Então, vamos lá embaixo. Aqui onde a gente ia passar para essa useState, a gente vai utilizar essa função para passar apenas o número que eu quiser. Então, const nowList, criar uma lista aqui, igual a getListMovies, e ó, eu preciso passar o size que eu pedi. Então, eu quero uma lista com 2 filmes, só para a gente ver. Vou passar o número 2, e agora eu passo qual que é a lista de filmes que eu quero. A lista vai estar dentro dessa variável nowData. Então, nowData.data.results. Show de bola. Mas eu vou colocar mais, né? 2 vai ser muito pouco. Vou colocar 10 aqui. E também quero fazer com o restante. Const popularList igual getListMovies. Eu quero pegar, então, de populares, eu quero pegar só 5. 5, e aí vai estar dentro aqui do nosso popularData. Populardata.data.results. E const, para finalizar, é o nosso toplist igual getListMovies, eu quero pegar 5 também, que vai estar dentro aqui do nosso topdata.data.results. Beleza? Então agora a gente criou essas variáveis aqui que vão ter a listagem com base nos filmes que a gente quer. Agora sim, a gente pode passar para a nossa useState apenas dos filmes que a gente buscou aqui. Então, set nowMovies, eu vou passar o nosso nowList, que é o nome da variável que eu chamei aqui. Falta o outro, set, deixa eu lembrar o nome aqui que eu passei, é popularmovies, né? Então, set popularmovies. Vou passar aqui o nosso popularList. Opa, popularList aqui. E o último useState, a gente chamou aqui de setTopMovies. Então, setTopMovies, eu vou passar aqui chamando topList, que é a lista que a gente chamou aqui. Beleza?
Então agora, perfeito, estamos quase finalizando a aula. E agora então, só a gente distribuir aqui na nossa lista. Então temos o nosso primeiro Slider Movie, que é o em cartaz, correto? Para ele, então, eu vou passar aqui dentro desse nosso data aqui, eu vou passar qual que é o nosso em cartaz, que é esse nosso Now Movies. Ele que tá os nossos filmes em cartaz. Então, a nossa propriedade data vai receber esse nosso use state, que é onde vai ter toda a lista dos filmes em cartaz. E a gente passou aqui. Então, vamos aqui no nosso primeiro, ó, título em cartaz, temos o Slider Movie aqui que é referente a ele. Então, ó, vou tirar esse fake aqui, vou passar o nosso Now Movies, vou salvar, vou vir aqui no meu projeto, vou atualizar, vou dar um reload. Vou fechar aqui esse aviso. Ele tem que ter 10, ó. Olha lá, ele tem 10 itens já aqui, ó. Beleza, então já está buscando. Agora vamos passar as propriedades para ele. Então aqui no nosso render item, a gente tem acesso ao item e a gente manda para lá, para esse componente, esse item. Então eu vou mandar uma propriedade chamada data, abro e fecho aqui, e vou mandar esse nosso item para lá. Então agora nesse nosso slider item, eu acesso esse data aqui, para a gente poder utilizar. E antes da gente utilizar lá, vamos passar para o restante. Aqui nos populares, eu também tenho a lista deles. E a lista dos populares, ó, a gente passou para o nosso use state popular movies. E a gente passou aqui, ó, chamamos ela aqui, ó, popular movies. Então, vou passar aqui nos populares, dentro do data, tirar esse falso, passar o popular movies. Vou passar aqui também o data. Vou passar o item. Perfeito. E por último, que é o mais votados, vou passar aqui também, dentro aqui dessa nosso data, o nosso top movies. Só para conferir, né? Eu chamei de top movies, isso mesmo. Então, top movies, vou passar aqui a propriedade data para ele, com todos esses itens também, tá? A flat list, o React Native pede para cada item ter um ID único. E se a gente olhar, cada item tem de fato um ID aqui, tá? Então a gente pode utilizar aqui cada item da lista, o ID único é essa propriedade ID. Então vou informar o flat list, passando aqui uma propriedade chamada keyExtractor. Cuidado que o E é maiúsculo. E aqui dentro, então, eu recebo o item e eu falo para o nosso flat list que a propriedade item.id é a propriedade que vai ter o ID de cada filme. E eu vou converter também ela em uma string, porque o React Native pede para que a gente mande um ID que seja em texto, em string. Posso copiar esse key extractor, porque os outros também vão ter e são iguais. Então, ó, posso vir no de cima, colocar aqui, vir no de cima, e eu também posso colocar aqui. Eu sei que a gente fez bastante coisa, mas a gente vai repassar isso aqui tudo também passo a passo, pode ficar tranquilo. Então vou salvar. E agora, se a gente vir no nosso app aqui, dá um Ctrl M e um reload aqui, só para ele atualizar mesmo. Ó, já parou de exibir aquele nosso aviso aqui, porque a gente colocou o nosso key extractor informando qual que era o ID de cada item. Perfeito. E o nosso primeiro, ó, que a gente colocou aqui, que eu quero 10 filmes, né? O nosso now, ó, passamos que é 10 filmes. Se a gente contar, vai ter 10 aqui. Os outros a gente passou 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 5 filmes, 5. Então ele está listando aqui. Falta só a gente colocar as informações reais, ou seja, as fotos lá. Então vamos fazer isso. Vou salvar. E agora, para a gente botar as informações reais, é dentro do nosso componente slider item, conforme a gente já criou. Então a gente mandou a propriedade data com todo o item lá, e agora a gente pode acessar lá. Então vou fechar aqui tudo. Vamos aqui dentro do nosso components, slider item, index, vou aumentar aqui e vamos lá. Então aqui agora no nosso slider item, a gente recebe esse data. Eu recebi essa propriedade data e a hora que eu recebo esse data aqui, eu posso utilizar. Ou seja, dentro aqui, ao invés de passar essa nossa imagem aqui, ó, deixa eu apagar essa imagem aqui, essa URL falsa, a gente vai colocar o URL de foto do cover. Só mostrando para vocês, vocês não precisam olhar aí, mas basicamente para a gente acessar, ele manda aqui ó, dentro do results, dentro de algum filme, ó, tô dentro de um filme. Esse filme, ele vem uma propriedade chamada poster path, que ele é basicamente só o caminho da URL dessa imagem. Deixa eu vir aqui, deixa eu criar mais uma rota só para mostrar para vocês. Get image. Para a gente buscar a imagem, ele manda a gente acessar o image.dmdb/t/p/original e aí barra qual que é a foto que ele, qual que é o ID dessa foto, qual que é o nome dela. Então, por exemplo, como eu mostrei para vocês, só para vocês verem, dentro da propriedade poster path, ele vem aqui o caminho. Vou copiar esse aqui aleatório, vou colar aqui, vou apagar que ficou 2 barras, vou dar um get e olha lá,
tá aqui a foto desse filme. Então é assim que a gente acessa. Então vou copiar aqui até o original. Vamos voltar aqui. Então a URL, vou apagar aqui, vou abrir o nosso template string, que é o nosso crase aqui. Vou colar aqui a URL do nosso DMDB, tá? E agora, aqui depois do nosso original, eu preciso passar a propriedade poster path. E eu tenho acesso através do data. Então, abro e fecho o cifrão para a gente colocar a nossa variável aqui dentro. Então, data.poster_path. Vou salvar aqui só para a gente ver. Então, vamos lá, salvei e olha aqui que já aconteceu, né? Vou dar aqui um Ctrl M e um Reload para atualizar. E massa demais. Todo mundo já ganhou suas fotos aqui. Cara, que legal. Ficou muito massa já. E agora falta o resto. O nome aqui do nosso filme. Então, vou apagar que estava Vingadores fixo, né? Eu vou abrir e fechar chaves. Vou acessar o nosso data. Deixa eu pegar aqui que eu não lembro. Data.title é o nome do título do filme. Então, data.title. Vou salvar. Vamos ver? Olha lá, Caça Jurássica, Maligno. Olha lá, Esquadrão Suicida. Cara, ficou muito legal. Falta agora as avaliações, que é o rate. Eu também posso acessar. Vou apagar aqui. Abre e fecha chaves. Data.vote_. Deixa eu copiar aqui, que eu não lembro o nome da propriedade. Vote essa propriedade aqui, que está 4.7. Não é a contagem de votos. Eu quero apenas qual que é a média dos votos. Então, vou colocar aqui. /10, escrever /10 fixo, porque o 10 sempre vai ser /10, né? Vou salvar e vamos ver aqui para a gente poder finalizar nossa aula. A única imagem que a gente ainda deixou fixa é a nossa imagem aqui, esse banner em cartaz que a gente vai fazer também. Mas olha só, vou dar um Ctrl M de novo, um Reload, só para atualizar mesmo. E olha que massa, já lista todos os filmes aqui. Então já estou conseguindo acessar todos os filmes aqui sem problema nenhum. Massa demais. E a gente também está controlando a quantidade de filmes, né? Porque a gente fez de uma maneira muito legal. Deixa eu salvar para a gente finalizar essa aula. Dentro do Home aqui, só repassando. A hora que a gente abre o aplicativo, a gente chama o nosso useEffect. O useEffect vai lá e busca dentro aqui desse Get Movies. Vou até apagar esses comentários aqui que a gente já fez. Ele busca aqui 3 itens, né? Faz 3 requisições. Primeiro, dos filmes em cartaz, dos populares e do nossos top rated. Só que ele traz 20 filmes em cada. É muito, né? E a gente não vai colocar 20 aqui em cada. Então a gente criou um algoritmozinho ali, Movie, só para a gente fazer um loop e pegar a quantidade de filmes que você quer nessa lista. Então eu coloquei aqui que eu quero 10, por exemplo, em cartaz. Ele me trouxe 10. Se eu coloquei o popular 5, ele vai me trazer 5. Vou até mudar, vou colocar 2 aqui que eu quero do popular list. Vou salvar. Vou vir aqui. Ó, vou vir aqui, vou dar um Ctrl M e um Reload, só para a gente atualizar. Olha aqui o popular, só tem 2 filmes. Então você pode controlar bem, ficou bem dinâmico também, para a gente não ter que ficar mostrando 20 filmes e pesar a interface, sem paginação. Então, vou voltar aqui para 5, vou salvar de novo. E a hora que a gente busca esses filmes, a gente passa para a nossa useState, que é um estado, como se fosse uma variável, que a gente pode utilizar aqui, distribuir para a nossa aplicação, igual a gente utilizou para mostrar na nossa lista. Vamos para a próxima aula. Na próxima aula, então, a gente vai continuar a evolução aqui do nosso projeto, que a gente fez que essa parte aqui era bem complexa, que era a parte, eu acho que é mais complexa, que era montar essa lista aqui de filmes. E na próxima aula, então, a gente vai ver um pouquinho ali sobre como melhorar a parte de performance do nosso aplicativo, para ter performance dentro dele, e continuar para a gente começar a finalizar os nossos projetos aí ao longo da semana. Mas, cara, eu estou muito empolgado, é bastante coisa. No início da próxima aula do workshop, a gente também vai dar um review, que a gente viu tudo isso aqui nessa aula de hoje, então a gente vai começar a próxima aula dando um review, para a gente repassar em alguns pontos que é importante você entender, para a gente continuar. Então, te vejo na próxima aula, não esquece de compartilhar como é que está o seu conhecimento, a sua evolução, te vejo lá na próxima aula, para a gente continuar.